muitos, e aqui especialmente segundo a Crônicas, os reis em Jerusalém, né, os reis, alguns desobedientes e alguns obedientes. E sempre quando os reis obedeciam ao Senhor, tinha sucesso e bênção. E quando eles eram infiéis ao Senhor, eles tinham suas falhas, né, eles enfrentavam muita dificuldade. Então, basicamente aqui em 2 Crônicas é um estudo de caráter, né, para que todas as gerações futuras se tornassem fiéis à lei de Deus, à Torá, né? Então, é importante nós tirarmos como fundamento aqui que toda infidelidade, todo desprezo com a orientação de Deus, com a sua palavra, e hoje, né, a orientação do Espírito, isso pode provocar inúmeros problemas na vida de qualquer cristão ou qualquer judeu. Os judeus, especificamente, na desobediência da lei da Torá. E nós cristãos, no desprezo da orientação do Espírito. É isso que deve ficar claro aqui em 2 Crônicas. Também, finalizando aqui, hoje a gente finaliza o livro de 2 Crônicas, e no todo é o livro de Crônicas, né? Então são as crônicas dos reis, as crônicas, o resumo da história de Israel. Essa história apontando para uma sentença profética de que um dia viria um rei da linhagem de Davi e reconstruiria o templo que havia sido derribado. Pois bem, essa profecia, ela se cumpriu em Jesus, mas ainda os judeus aguardam porque o Jesus não veio em glória, e ele virá em glória. Todos vão confessar que ele é o Senhor quando ele vier em glória, né? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Pois bem, essa profecia aqui, então, é da volta de Jesus e o templo há de ser reconstruído. Por quê? Porque tem duas coisas importantes para o povo de Israel: a lei e o templo. Então, o envio do Messias, o envio do descendente de Davi, vai estabelecer um trono, vai reinar sobre o povo de Israel. E esse trono jamais terá fim. Okay? Essa era a sentença profética. Pois bem, é isso que nós vimos aqui em Crônicas. Então, vimos o resumo de novo da história do povo de Israel e as sucessivas trocas de reis em Israel, tanto das tribos do norte e das tribos do sul. Vimos o rei modelo, que é Davi, que se importou com a presença. Isso é um aspecto pedagógico para todos nós. Aqueles que amam a presença participarão de um governo que jamais terá fim. Amém? 2 Crônicas, capítulo 31, diz assim: quando a festa terminou, que festa? A festa da Páscoa, lembra? Que Ezequias instituiu novamente, celebrou a Páscoa, restaurou e instituiu novamente a Páscoa. Pois bem, quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém, foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Aserá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território da tribo de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada,
O povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros, e a 10ª parte de tudo que tinham dedicado ao Senhor, seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas do terceiro mês, no terceiro mês, e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram ao Senhor e elogiaram todo o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas as ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo, e por isso temos comido até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amariá e Secanias. Eles distribuíam as porções devidas a todos seus colegas, os levitas, de acordo com o grupo que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam no templo para fazer o seu serviço diário, de acordo com o grupo que pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor. E também os alimentos que eram para todos os levitas cujos nomes estavam nas listas. Foi isso o que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. Tudo que Ezequias fez para o templo, ou em obediência à lei, deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, o rei da Assíria, inimigo, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão da entrada da cidade e disse: Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que aquele que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens,
mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, juntou seu exército e estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregar ao rei Ezequias a seguinte mensagem: Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorasse a Deus diante de um altar só, e queimasse incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com o povo de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-los das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o meu povo o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-lo das minhas mãos? Portanto, não deixe que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados e do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: Os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. As pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus o Senhor, e Deus respondeu dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Giom e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Tudo mais o que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima do túmulo dos reis, que eram descendentes de Davi. Ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia
destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal, fez postes da deusa Será e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias, e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Será no templo. O lugar, meu Deus, Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Será no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel eu escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde seria adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiros para a Babilônia. E no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu neles ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas oferecia somente ao Senhor, seu Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os postes da deusa Será e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor, ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar a Deus o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Será e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Será e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virar em pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naftali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Será e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. No 8º
No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazer os concertos do templo: Safã, filho de Azalias, Maazéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Uquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido do templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés, de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes o usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas: Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães. Outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo o livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikba e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso ao rei: você ouviu o que está escrito nesse livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu que ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram a resposta ao rei. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança, que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem ao Senhor, o Deus, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra a Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês, foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas, que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor. Ele lhes disse: ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi.
Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-los nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos de famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa. Purifiquem-se e preparem a festa a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos. Do seu gado e dos seus rebanhos. O rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa. 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, os sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para o sacrifício da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares, e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam sangue aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar com ele. Entregavam ao povo, segundo o grupo de famílias, a gordura dos animais que seria queimado como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com a lei de Moisés, que Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e Asaf, de Emã e de Gedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e prepararam as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como essa. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco, do Egito, marchou com o seu exército para lutar em Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com o seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com essa luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no Vale Meguido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tire-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se acham na coleção de Lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco, do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro.
Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e mandou preso com as correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito nas histórias dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho, Joaquim, ficou no lugar dele como rei. Você percebe que, agora no fim de Crônicas, aqui está narrando exatamente o que narra no final da história de Segunda Reis. Percebe isso? Que é o quê? O Império Babilônico agora levando Israel escravo para a Babilônia. Certo? É o mesmo contexto, certo? Mesma história. Durante muito tempo, primeiro foi o Império Assírio, tá? O rei da Síria. Eles vinham, tomavam, lutavam contra Israel. A gente vê inúmeros casos aqui na descrição da história. No entanto, por fim, foi o Império Babilônico que veio e sujeitou Israel e os levaram cativos para a Babilônia. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas. Meu Deus, ele conseguiu em 3 meses fazer bagunça. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. Quem colocou como rei de Judá? Nabucodonosor. Colocou Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus do Senhor e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades judaicas, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo os exemplos dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo e onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Ele pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das outras autoridades, levou tudo para a Babilônia. Você vê aqui, então, o fim de Israel, né? Tudo foi levado. Muita gente morta, acaba com o templo, leva os utensílios do templo, não restou nada. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim que se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Algo importante aqui, vamos lá. Israel fica nessa bagunça durante 490 anos, certo? Isso. 490 anos. Por fim, a gente vê ali, né, em determinado momento, os assírios subjugando Israel, ou lutando contra Israel. Israel ora vencia, ora perdia, quando os reis se voltavam às ordenanças de Deus. Eles venciam, quando eles se desviavam,
o Império Assírio, os inimigos de Jerusalém, de Israel, tomavam conta, derrotavam eles nas guerras. Pois bem, depois de tanto tempo, o Império Babilônico, a Babilônia, leva Israel cativo, destrói em Jerusalém, destrói o templo, leva as coisas de novo do templo, e mata muita gente, e os que sobraram levaram como escravos. E lá na Babilônia, eles ficam, então, 490 anos. E Deus sempre tinha dito, né, na lei, que o sétimo é o descanso. Lembra? 6 dias trabalharás e 7º descansarás. 6 anos trabalha, 7º descansa. Sempre o 7º é o tempo do descanso. 490 anos. 7 ciclos de 7 anos. Isso. Não. 70 ciclos de 7 anos. Isso. 70 ciclos de 7 anos. Isso. E você percebe que Deus disse por meio do profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos. E durante todo esse tempo a terra vai aguardar os seus sábados e descansar. Jerusalém ficou em ruínas 70 anos. Por quê? Para que se cumprisse o que Deus havia determinado. A terra precisava descansar 70 anos, porque se eles ficaram 490 anos exilados, Deus agora no exílio cumpre o tempo de descanso da terra. 7 vezes 7, 49. Então, um ciclo, 490 anos, um ciclo, são 7 ciclos de 70 anos, né? Então, 490 anos. Então, um ciclo de 70 anos era o sábado. Um ciclo de 70 anos a terra deveria descansar. Deus é perfeito. E aquilo que Deus ordenou se cumpre. Querendo o homem ou não. Você percebe isso? Deus falou, o país ficará em ruína 70 anos. E durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. No primeiro ano, agora, olha só. Passa todo esse tempo do povo na Babilônia, certo? Agora imagine o seguinte, o povo desobedeceu. Veio a Babilônia, subjugou Israel, levou Israel cativo para a Babilônia. E eles ficaram lá todo esse tempo. Depois disso, veio a Pérsia e domina o Império Babilônico. Eles vencem o Império Babilônico. E agora, Israel será libertado. Certo? Quando Israel é libertado, eles voltam para Israel. Quando o povo de Israel é liberto da Babilônia, uma vez que a Pérsia subjugou a Babilônia, o povo de Israel agora vai voltar lá para Jerusalém, certo? E vai começar a reconstrução do templo, da cidade, a organização novamente do sacerdócio, dos levitas, ok? Então essa é a cena. E aqui em Crônicas, lembra que eu falei para você que Crônicas é uma mensagem profética de esperança que aponta para uma linhagem sacerdotal e uma linhagem real, mostrando aí a esperança de que um dia da linhagem de Davi virá um rei messiânico, um rei que reconstruirá o templo e estabelecerá o seu trono. Lembra que eu falei isso desde o começo de Crônicas? Pois bem, agora a gente vai ler o último capítulo de Crônicas e olha a mensagem de esperança que tem aqui. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, olha a Pérsia, que subjugou a Babilônia e libertou o povo de Israel. Cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro,
e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Eu, Ciro, o rei da Pérsia, declara o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro. Me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço a Deus que esteja com vocês. Então aqui é a mensagem de esperança, que Ciro é uma figura agora profética daquele que um dia haverá de reconstruir o templo em Israel e estabelecer um trono que jamais será fim. Amém? Temos aqui a história do povo de Israel. Livro de Crônicas. Ele finaliza com uma esperança profética de que venha um rei da linhagem de Davi e reconstrua o templo e governe sobre o povo de Israel. Quem é esse? Cristo Jesus. Nós estamos aguardando, os judeus estão aguardando e nós aguardamos também. Mas para nós o Messias já veio. Para eles, o Messias ainda virá. Amém? Finalizamos aqui então a leitura de 2 Crônicas e amanhã nós iniciamos então. O que acontece? Falei para você que Crônicas é o último livro dos escritos judaicos. Só que na nossa Bíblia foi organizado de uma forma que está antes de alguns profetas ainda. Tudo que a gente for ler a partir de agora, ou muito daquilo que a gente ler a partir de agora, dos profetas, esses profetas, eles viveram durante esse tempo desses reis todos que nós citamos aqui, que nós lemos aqui. Os profetas, aqueles encarregados do templo, eles viveram nesse tempo aqui, certo? Alguns antes do exílio babilônico, antes de Israel ser escravizado pela Babilônia, e outros durante o exílio babilônico, certo? Só que nós vamos ler depois, que a gente vai ler ainda. Só que por conta de organização na Bíblia, no cânon bíblico. Mas eles viveram neste tempo que nós acabamos de ler aqui, certo? Só para você se situar. Então, não é coisa que, só porque na Bíblia está depois, não é que aconteceu, que aconteceu depois. Porque a nossa Bíblia, essa Bíblia tradicional que a gente lê, ela não está em ordem cronológica. Tem algumas Bíblias que elas estão em ordem cronológica. Aí você consegue ver um pouco melhor essa linha do tempo. Mas a nossa Bíblia tradicional, vários profetas, a gente vai ler a história deles depois. Mas quando que eles viveram? Nesse período antes do exílio babilônico ou durante o exílio babilônico. Eles profetizavam, falando a respeito de Deus para com o povo, naquilo que eles precisariam ajustar e corrigir nessa relação. Amém? Amém, Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos orienta e nos dá esperança. Esperança, ó Deus, de um governo que jamais terá fim. Pedimos, ó Deus, a diligência, pedimos, ó Deus, a instrução e a sabedoria, para tomarmos decisões e andarmos fielmente nos seus caminhos. Não deixe o nosso pé desviar, não deixe, ó Deus, a nossa língua proferir maldições. Guarda o nosso coração, sobretudo, para seguirmos a tua lei. A tua lei hoje, que é a lei do Espírito da vida, é o teu Espírito, que nos conduz, que nos orienta, que nos capacita, que nos inspira. Eu declaro sobre o dia de cada um de nós aqui, essa semana que já está abençoada. Nós descansamos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor vai à frente. O Senhor vai à frente, nos orientando, abrindo caminhos, nos guiando. O Senhor nos pega pela mão, como um pai leva e carrega o seu filho. Assim é o Senhor conosco. Jesus, temos muitas decisões essa semana. Muitas palavras, muitos momentos, trabalho, negócios. Mas queremos declarar que em todas as decisões, em cada escolha, o Senhor estará nos guiando, nos orientando. Estamos guardados pelo Senhor, no trabalho, na nossa família, nas resoluções
Em tudo, o Senhor nos dará sabedoria. Eu quero declarar aqui sabedoria, instrução do céu. Estamos guardados e o nosso coração descansa na tua palavra e na tua verdade. Continuamos declarando sobre os nossos irmãos, aqueles que estão com alguma doença, aqueles que estão enfermos. Continuamos crendo que o Senhor é bom. E veremos, ó Deus, a tua graça e a tua bondade sobre nós mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, cremos e declaramos assim. Amém e amém. Amém? Uma boa tarde para você. Bom trabalho. Nos encontramos, então, amanhã, aqui no nosso devocional. Amém? Graças e paz, queridos.